Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula 5 e nessa aula a gente vai falar sobre o grau 5 dentro da numerologia do tarô, que representa a aparição de um novo ideal, uma ponte para uma nova dimensão, resumidamente, claro. Gente, vocês já entenderam que o Papa e o Diabo, ele traz essa ponte para uma dimensão diferente? Seja aquela tentaçãozinha do ego de ir mais longe do que se já está, ou até mesmo aquela vontade de ir mais longe num âmbito mais espiritual. Eu digo assim, o 5, ele é o número da passagem, certo? E o último do quadrado Terra, ou seja, ele introduz um ideal que desequilibra a estabilidade do 4 para superá-lo. Então, chegou no grau 4, você está extremamente estável, bem de vida, tá tudo em perfeita ordem. E, cara, ainda não tá legal. Eu preciso de algo a mais. E é isso que o 5 representa, é exatamente sobre isso. Ele é a ponte. Então vamos começar falando um pouquinho do Papa, né? Representados aqui, vamos dar uma visão geral aqui. Representados pelo grau 5, a gente tem o Papa, o Diabo e os 5 de espadas, de copas, de paus e de ouros. Então a gente vai começar falando um pouquinho do Papa. Gente, o Papa, ele é aquela pessoa que é um professor, ele é representado por um mestre, um guia, né? Eu coloquei aqui comunicação e união. Ele serve de vínculo entre os dois mundos, porque ele está assentado na matéria. Ele é o último do quadrado Terra. Eu vou explicar para vocês, porque eu vou mostrar para vocês o meu esqueminha aqui, daqui a pouco, tá? Ele é o último do quadrado Terra. No quadrado Terra a gente tem a sacerdotisa, a imperatriz, o imperador e o papa. E aí, os amantes, no grau 6, a gente entra o primeiro do quadrado céu, tá? Então ele é o último que ele ainda tá na matéria, mas ele serve de vínculo para as pessoas. Em geral, as pessoas procuram ele para chegar num outro lugar, numa outra dimensão, certo? Então, recapitulando, depois da acumulação da papisa, né, que prepara o nascimento, ela tá ali chocando um ovinho. Para quem tá aí com a carta na mão da papisa agora, vai ver que ela tem um ovinho do lado. Quem tiver o tarô de Marcília tradicional, tá? Ela tem um ovinho do lado em que ela choca. Então, depois da acumulação da papisa, né, a explosão sem objetivo da imperatriz e da estabilidade do imperador, que a gente falou no grau 4, a gente entra no grau 5, que é o Papa, que é aquela ponte para uma nova dimensão. Tá? Embora ele permaneça na matéria, ele indica com certeza um caminho para uma dimensão ideal. Alguns especialistas, né, alguns autores, dizem que a palavra atribuída ao Papa é disciplinar, através da conexão que ele possui tão forte com a espiritualidade, essa coroa que ele tá na cabeça, gente, é bem parecida com a da sacerdotisa. Isso indica uma forte intuição, uma excelente conexão com o mundo espiritual, tá? Então ele é essa pessoa que disciplina outras. Então agora a gente vai partir aqui pro diabo, o mais temido, né? Quando ele aparece numa tiragem, a pessoa chega a se tremer toda na cadeira. Calma, calma, que o diabo não é coisa ruim, não. Nem sempre. Então eu coloquei aqui: tentação, inconsciente profundo, riqueza, paixão, criatividade. O diabo, gente, é aquele arquétipo de... Ele é o desejo, né? Mas por que que ele se encaixa no grau 5? Por que que ele é essa ponte para o novo ideal, uma ponte para outra dimensão? Porque ele é a tentação de ir mais longe. Ele pode evocar uma entrada de dinheiro. Ele é um... Vamos começar falando bem do diabo, ao invés de eu falar mal. Porque ele também não é tão ruim assim, não. Ele pode te conduzir indiferentemente à riqueza ou à ruína. Por outro lado, ele é sempre um bom argúrio para questões associadas à criatividade. Ele evoca a profundidade do talento, a riqueza da inspiração, a disposição de um artista verdadeiro.
e uma energia criativa intensa. Então é tudo que está ligado a um inconsciente profundo, sabe? Então ele pode, por exemplo, o tarólogo ele vai te orientar numa leitura, claro, se o diabo sair, para permitir que você, como consulente, né, supere as interdições sexuais ou criativas que foram impostas a você. E para você se reconectar com as potências das profundidades onde o seu inconsciente se enraiza. Entende? Então, o diabo, ele tá muito ligado, assim como a lua também é um inconsciente, fala sobre inconsciente profundo, ele também tá muito ligado ao inconsciente profundo de uma forma mais material, né? Então, o diabo ele pode remeter frequentemente à dimensão sexual de uma relação, um vínculo passional. Ele pode também evocar o desejo de conhecer essa forma de união, ele evocará às vezes as dependências fisiológicas ou psíquicas, das quais convém, então, identificar as raízes inconscientes. Problemas com drogas, né, alcoolismo, dependência sexual, comportamentos autopunitivos, é muito associado ao diabo. Então, embora ele seja nessa essa energia criadora, essa coisa de o desejo de criar, de possuir, de materializar aquele desejo luxuoso, ele também vai estar ligado a essas coisas mais conscientes e que, sinceramente, pode destruir completamente um ser humano, que é o vício, né? A mentira frequente, enfim. Então a gente falou bastante do diabo, eu espero ter aqui, com essa explicação, ter esclarecido o que é verdadeiramente o diabo no arquétipo do tarô. Porque muitas pessoas associam ele a diversas coisas, exceto ao que ele é realmente, o que a figura dele representa. Vamos entrar nos nossos arcanos menores, tá? Naipe de espadas. 5 de espadas, vamos lá? Então, aqui no 5 de espadas, o que é o 5 de espadas? Espadas, né? Espadas está relacionado a ar, pensamentos, elemento ar. Então, ele vai estar ligado a um conhecimento. Então, se o 5 é uma ponte para uma nova dimensão, né, um novo ideal que aparece, ele pode ser um conhecimento novo que aparece, um estudo novo que se apresenta, certo? Então, a gente vai falar um pouquinho agora sobre o 5 de copas. E copas, né, tá ligada à energia emocional e afetiva. Então, é o coração, tá? Localizada na caixa torácica, certo? Elemento água. Então, vai tratar de amor, de sentimentos positivos ou negativos. Então, vamos lá falar sobre o 5 de copas e o significado dele dentro da numerologia do tarô, que é o grau 5. E a gente vai falar sobre o amor ideal, o fanatismo afetivo, a tentação amorosa. Veja que essa tentação amorosa pode estar com uma ligação lá com o diabo, certo? E você vê refletido também o Papa nessa figura, nesse arcano menor aqui, que é o 5 de copas. Por quê? Porque aqui o aspecto negativo dessa carta pode ser a confiança cega em um guia qualquer, um desequilíbrio afetivo, né? A decepção, a amargura. Esse é o lado negativo. Mas em um lado mais positivo é a descoberta, né? Aquela euforia que nos leva a um ser superior. É também a primeira abertura do coração em direção a uma solução que seja boa para a humanidade, certo? Ela é simplesmente aquele sentimento que saiu de uma energia material para algo mais espiritual, um quadrado. Lembra que eu falei que o 5 é o último do quadrado terra e ele entra no quadrado céu? Eu vou explicar isso porque desde o início da aula eu acho que eu não expliquei esse esquema, eu simplesmente postei lá nas minhas redes sociais. E eu vou mandar para vocês o esquema no WhatsApp, para quem está no grupo do WhatsApp, ok? E vocês vão entender do que eu tô falando, tá? Eu espero que já esteja entendendo, porque isso é muito importante, gente, e é muito maravilhoso estudar isso. Vocês não têm ideia de como eu adoro e amo
estudar a numerologia do tarô, porque é simplesmente a base que a gente precisa para entender o tarô, certo? Então a gente vai partir aqui para o 5 de paus. Se você não entendeu qualquer arcano que eu esteja falando aqui, tá com dúvida alguma coisa, ou me manda no WhatsApp, ou comenta aqui embaixo aqui embaixo desse vídeo, que eu vou te explicar, tá? Com toda a atenção do mundo, eu vou tentar te explicar, ok? 5 de paus, aparição de um desejo. E o paus é o quê? Tá ligado ao elemento fogo, porque é desejo, certo? É energia sexual e criativa, tá? Para quem assistiu a aula 1, eu falo que, segundo, né, o psiquiatra, o grande doutor Jung, ele fala que a mesma energia que produz é a mesma energia que cria. Então, aqui, nesse campo, chegou o momento em que a pessoa quer evoluir criativamente. Ela sentiu o desejo de ir mais além. A gente chegou no 5 de ouros. E aqui eu coloquei assim, ó, introdução de uma nova consciência na matéria, né? Nova sessão de uma empresa, aulas de yoga. Então aqui, no 5 de ouros, a gente vê essa ponte para uma nova dimensão saindo desse âmbito material para algo mais espiritual. Então aqui a pessoa quer dar um pulo, que é o grande pulo do gato, para você sair do quadrado terra para o quadrado céu e colocar e introduzir a tua nova consciência nessa matéria através do que você recebe do quadrado céu. Vocês entenderam isso? Então seria, por exemplo, vamos imaginar aqui que uma pessoa tem uma grande empresa e de repente ela quer acabar com aquilo. Ela quer, vamos dizer assim, uma pessoa que se converteu para algo melhor e ela decidiu agora os produtos dela são orgânicos, é yoga, eu quero dar aula de yoga. Ele tomou uma nova consciência. Quantas pessoas você não vê por aí que acontece isso? Gente, a gente vê isso do nosso lado. Eu tenho um professor que eu gosto muito dele. Ele é meu professor de marketing, né? Porque não dá para hoje em dia você precisa, se você quer trabalhar com a internet, tem que ter aula de marketing digital. E ele, gente, ele era publicitário, ele era do marketing digital e teve essa brilhante ideia de construir um projeto para marketing digital para oraculistas. Na verdade, ele começou querendo fazer, ele é professor de yoga e decidiu fazer agora marketing digital para oraculistas. Então, ele trabalha apenas com esse público agora, que é o melhor público que até agora eu adoro a galera das terapias holísticas, é um público muito simpático, galera boa, energia boa. Mas, gente, sério, ele é muito bacana, esse meu professor. E eu percebo, eu vejo isso nele, eu vejo o arcano menor nele, esse 5 de ouros. Eu vejo que ele passou por esse processo. Porque ele estava fazendo lá marketing para outras empresas grandes, e do nada ele falou, cara, não, eu quero trabalhar com uma energia limpa, eu vou trabalhar com pessoas que ajudam outras pessoas, e é marketing para terapeutas. Sabe isso? Sabe assim? Abre-se essa dimensão espiritual, entendeu? Essa indústria que decide investir numa energia limpa, boa para o planeta, tá? E aí a gente vem aqui pro grande perigo do grau 5, aqui, ó. A mentira, a traição, o pacto canalha, falar e não praticar. Então, assim, se você vai, o Papa, ele é um grande mestre, é uma figura, né, um professor, um guia, é essa a figura do mestre. Mas e se ele só fala e não pratica? Ele está praticando o lado negativo dele, a sombra, é o grande perigo aqui, tá? Gente, eu espero que vocês tenham curtido essa aula, que vocês tenham anotado bastante, porque após eu terminar a introdução à numerologia do tarô, eu vou entrar com os arcanos, tá? Eu vou começar pelos arcanos maiores, cada vídeo eu vou falar um por um, depois os arcanos menores, depois vou falar sobre cabala, vou falar mais sobre tudo, vou falar sobre simbologias, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. E, gente, tudo que eu tô falando aqui, eu tô me baseando pelo Manual de Tarô para Iniciantes, Tarô de Marselha,
tá? Está disponível lá no link da minha bio do Instagram, ou no site manualdetarot.com.br, caso você queira adquirir também. Tudo isso que eu falei aqui, eu tô me baseando lá, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado muito dessa aula, e se você puder dar um like, ou comenta aqui embaixo o que você acha que poderia ser, que mudar, ou um elogio, um feedback, eu vou amar muito, porque isso é o que me motiva a continuar, tá bom? Eu gosto muito de dar aula aqui. Beijão!